Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Eu me chamo Janderson Torres e hoje vamos falar um pouco sobre o ensino da história no estado do Goiás, explicando como iniciou, como era organizado e como era passado para os estudantes. Nossa equipe é composta por Ana Luísa, Arthur, Cauã e Ruth. Bom, para entender a história ensinada no Goiás, é preciso compreender como a história virou disciplina em todo o país. Ela surgiu com uma base francesa e privilegiava heróis e grandes feitos. Foi introduzida na primeira vez no Colégio Dom Pedro II, no ano de 1838, um ano após sua criação. Lá estudavam a história universal, dividida em antiga, média, moderna e contemporânea. O eurocentrismo era uma marca clara da disciplina, de modo especial a França. A história do Brasil vagamente mencionada, visto que a Europa era privilegiada. No mesmo ano, com a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, a história de uma nação brasileira começa a ser escrita, de forma a ensinar os grandes feitos até a independência. Assim, houve uma separação da história universal em História Geral e História do Brasil, segundo os modelos do IHGB. Esse currículo foi nacional e Goiás não ficou de fora. Nesse período, o Estado passava por debates sobre a obrigatoriedade da educação pública. E um dos maiores defensores da obrigatoriedade foi o jornalista e professor Antônio Félix de Bulhões, na qual defendia uma educação laica e científica. As condições nas escolas primárias eram altamente desoladoras, já que os professores recebiam baixos salários e não possuíam determinado local de ensino adequado, o que levou, obviamente, ao ensino em suas próprias casas, quando necessário. A escola primária era dividida em 2 graus, sendo o primeiro e segundo grau, onde seus conteúdos, de acordo com a Lei de 15 de outubro de 1827, em saber ler, escrever, contar, além também dos princípios morais e cristãos. Porém, seus materiais eram escassos, e seus principais livros lidos eram de Abílio César Borges e o Barão de Macumbás. Apesar de não ser historiador, Borges era sócio do IHGB. Então aderiu aos projetos da instituição na sua escrita da história do Brasil. Em seu terceiro livro de leitura, ele apresenta temas históricos da formação do Brasil até a independência, afirmando que todos os brasileiros deveriam a conhecer para amar. Vemos então uma clara referência ao próprio IHGB, onde afirma a ideia de uma nação unificada, seguindo o mesmo pensamento. Durante os capítulos do livro, vão se apresentando pontos marcantes como a descoberta do Brasil, capitanias hereditárias, invasão holandesa e etc. Em nenhum momento, entretanto, é mencionado o negro no livro do Barão, apesar dele se afiliar fortemente ao movimento abolicionista. Isso retoma a ideia do IHGB de um brasileiro homem, branco e civilizado. Os nativos são mencionados somente quando se unem à coroa para a defesa da invasão inimiga, tornando-se assim parte da sociedade com um objetivo único: defender a nação. O texto finaliza com a expulsão das tropas lusitanas da Bahia, destacando outro ato heróico. Esse foi todo o conteúdo de história passada às crianças de 6 a 13 anos do século XIX, com a criação do Liceu de Goiás em 17 de julho de 1846, como uma forma de preparar os alunos para os exames exigidos para a entrada no ensino superior. O ensino de história se expandiu. O liceu era uma forma cadeiras e não série, possuindo uma cadeira específica para História e Geografia. Durante muito tempo foi uma cadeira pouco disputada, até mesmo foi supersa por falta de alunos. Um dos motivos era porque essas eram cadeiras que menos examinavam os alunos. Durante todos os anos
do liceu, a cadeira de História e Geografia foi formada por 3 categorias de professores: bacharéis em Direito, religiosos ou próximos de religiosos, e ex-alunos do próprio liceu. De todos eles, o único que se mostrou oposto ao projeto educacional do governo foi Félix Bulhões. Novamente, ele foi o professor durante os anos de 1869 e a 1871, aonde lutou contra a transformação do liceu em internato e foi retirado da sua função por dar aulas gratuitas aos alunos. Os programas no liceu era organizado na medida do possível, seguindo os padrões do IHGB. E após o período das aulas, os professores poderiam avaliar os alunos, poderia para o exame colégio Pedro II ou não. Para se ter uma ideia, nenhum 8 dos alunos da cadeira de História e Geografia foram para os exames. De modo geral, os exames tratavam de assuntos desde a Idade Antiga até o Brasil Império. O tema era tratado em progressos, enfatizando a ideia dos historiadores europeus, quando cientificaram a história. Mais uma vez, os negros e nativos não são mencionados, e a história do próprio Estado também não é ensinado, já que era um plano de ensino nacional. A história só foi começar a ser pensado com o Americano do Brasil em seu livro Súmula da História de Goiás, em 1931. Com o Decreto 658 de 28 de janeiro, publicado no Correio Oficial, número 1830, foi criada a disciplina de História de Goiás na Escola Normal, que tinha a tarefa de formar professores para, assim, formar o povo capaz de suplementar o atraso, construir o progresso e a modernidade. No relatório de 1933, existiam apenas 6 escolas normais, o que, no contexto, era perfeito para a construção do projeto. As oligarquias também tinham como o objetivo criar o registro e o ensino de uma nova história do Estado para lutar contra o atraso histórico vivido. O método de ensino seguia mais uma vez o IBGE, onde deveria ser estudado grandes personagens e feitos do Estado para formar um patriotismo regional e não só nacional. Assim afirmavam que deviam se conhecer a história para cumprir sua parte na reconstrução da própria história e do Estado. Dessa forma, percebe-se que a disciplina foi fundada para se separar de um passado atrasado e estereotipado do Estado de Goiás, para formar uma nova visão regional. Nesse podcast, podemos perceber como o ensino da história no Estado do Goiás sempre esteve conectado aos altos interesses do poder, seja no século XIX ou XX. A formação da história como fundadora de uma nação e de uma modernidade sempre esteve presente e ainda precisa se separar dessa ideia nos dias atuais.